Uma complacência do campo político, do PT, do seu entorno, com o MST nesse momento, você acha que ajuda a manter essa base da população de baixa renda engajada? Ou existe uma distinção da população baixa renda em geral para a gente que invade terra? Não ajuda. E vamos fazer um histórico, que eu acho que vai um pouco na linha do que o Zambelli colocou, né? O MST chegou no auge de invasões no governo Fernando Henrique ainda, ali era uma quantidade assim muito grande de invasões. Governo Lula caiu um pouco. Governo Dilma, uma queda mais expressiva. Governo Temer, outra queda expressiva. E no governo Bolsonaro chegou ao mínimo histórico de invasões. Então, é uma história, ao longo das últimas décadas, em que o MST vai perdendo paulatinamente, seja quem esteja no governo, inclusive, vai perdendo seu poder de fogo. Agora, deu uma subidinha. Ensaiam uma tentativa de aparecer. Acredito eu, para ver o quanto de espaço eles conseguem no governo Lula, o quanto eles sabem que o governo Lula tem alguma interlocução com eles, sabem que também não vai ser dado de mão beijada, então vão tentar fazer o barulho, fazer as invasões para tentar conseguir alguma coisa em troca do governo. Mas me parece uma estratégia já fracassada desde o início. Primeiro pelo discurso do Stedley, um discurso antiquado, ele fala dos latifúndios improdutivos, voltamos para os anos 80 aqui, voltamos para... Por quê? Porque a própria agricultura brasileira mudou profundamente daquela época para cá. Eu duvido que tenha tanto grande proprietário de terra deixando sua terra aí totalmente parada. Tanto é assim que muitas dessas invasões que o MST tem feito, que eles ainda usam o termo improdutivo, né? Mas não é improdutivo nada. Terras que estão produzindo. Tinha, por exemplo, lá da Suzano produzindo eucalipto. Daí eles chegam com uma nova interpretação. Não, na verdade é improdutivo se a gente levar em conta a função social da terra. Porque você plantar eucalipto não adere aos benefícios econômicos, sociais e ambientais que a gente esperaria da terra e tudo mais. Ou seja, a realidade é outra. E nesse período em que o MST teve mais em baixa, nos últimos 10 anos, a gente começou a ver até uma tentativa de rebranding, né? de mudar um pouco a história e a cara do MST. Ele passou a ser, durou pouco, né? Mas ele passou a ser conhecido como o defensor dos orgânicos, o defensor do pequeno produtor, que vai ajudar o pequeno produtor a produzir de forma mais ecológica, que vai vender orgânicos pela cidade, que doou alimentos durante a pandemia. Ele estava conseguindo se vender de uma outra maneira, uma maneira que, acredito eu, a população em geral aceita muito melhor. Porque essa aqui, invasão, mas não é questão de renda. O trabalhador mais pobre, ele condena esse tipo de ação. Ele vê isso aí é bagunça, isso aí é violência, isso aí vai acabar com a pouca esperança que eu tenho com o meu trabalho de conseguir subir na vida. Então, o MST, ao fazer isso, ele pode estar com um raciocínio de curto prazo, ver o que eu consigo do governo, mas acredito eu, estrategicamente, pensando nos interesses que de fato existem e são legítimos de trabalhadores rurais que querem também ter a sua terra. A gente sabe que a divisão de terras no Brasil é uma história de injustiças, de exploração, de escravidão, inclusive, também. A gente sabe que tudo isso está no nosso passado, com marcas até hoje. Então, demandas legítimas, mas que, se continuarem apostando nesse discurso antiquado e que não gerou tantos frutos assim, vai terminar por se frustrar.